Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso 8 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse ela ao seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto, façamos-lhe um pequeno quarto. Está escrito pequeno aí na sua Bíblia também? Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou então Eliseu e recolheu-se àquele quarto. E se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando-o a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga-lhe assim: tu tens nos tratado com tanto zelo, agora nos responda o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em dias. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta do quarto. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E você diz amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3... você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda e vai dizer para ela: santidade. Calma, não contei ainda. No 3, você vai dizer: santidade é o suficiente. Quem entendeu, diga amém. É 1, é 2, é 3, diga isso. Fala para o outro agora, vai. Isso, santidade é o suficiente. Você não precisa de tudo que você acha que precisa para ser quem você deseja ser. Você não precisa dispor de todos os recursos que você acha que tem que ter para ser quem você almeja ser. Há muito da parte de Deus para a sua vida. E desse muito que há da parte de Deus para a sua vida, há menos do que você possa fazer diante do que Deus quer e vai fazer por você. Camila, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que não é fazer pouco nem fazer muito. Eu estou dizendo que fazer o bastante, fazer o suficiente vai te colocar no lugar exato em que você precisa estar para que Deus te habilite a receber tudo que Ele quer dar àqueles que creem nele. O autor da carta aos Hebreus, ele disse isso. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem busca a Deus, o busca em santidade. A prioridade para caminhar diante de Deus, para buscar ao Senhor, para encontrar a sua presença, é encontrá-lo em santidade. Por isso, apóstolo Paulo vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. O profeta Isaías fala que ouviu uma canção no céu. Ezequiel também. E João
tempos mais tarde, na revelação do Apocalipse que recebeu quando preso na ilha de Patmos, relata que ouviu a mesma canção. O profeta Daniel, anos e anos e anos, mas antes desse episódio, também fala sobre a mesma composição. E todos eles ouviram uma única canção no céu, ao redor do trono do Senhor. E essa canção não exalta a bondade de Deus. Mas eu te pergunto, Deus é bom, sim ou não? Sim. Seria errado eu, por exemplo, compor uma composição aonde eu dissesse: tu és bom e toda a terra está cheia da sua bondade? Claro que não seria errado. Tanto não é que Davi a fez no Salmo de número 136. Agora, vamos lá. Quem aqui concorda que Deus é maravilhoso? Diga amém. Seria errado se diante de Deus eu compusesse uma canção dizendo: o Senhor é maravilhoso, e toda a terra se enche das maravilhas do Senhor. Seria errado? Não. Mas todos esses profetas, bem como os apóstolos futuros da igreja, ouviram uma única canção, imutável, indiferente de todos os tempos que a ouviram. E essa canção, apesar de Deus ser bom, não exalta a sua bondade. Essa canção, apesar de Deus ser maravilhoso, não exalta as suas maravilhas. Essa canção, apesar de Deus ser justo, não exalta a sua justiça. Essa canção todos ouviram de maneira unissoante. E essa canção define quem Deus é, com uma letra dizendo que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Já enjoou? Já cansou? Essa é a canção que toca lá. Essa é a composição com que se adora a Deus devocionalmente, ininterruptamente. E a adoração, para ser sincera, precisa ser espontânea. Complete para mim, para eu saber que todos estão me ouvindo. A adoração, para ser sincera, precisa ser espontânea, voluntária. Por isso, ele não procura aqueles que conhecem os ritos. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus veio no seu primeiro sermão, ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. A espada é tipologia exata da lei. Jesus está dizendo: eu não vim desmerecer todos os ritos colocados pelo meu próprio Pai, ensinados por Moisés e transpassados para a nossa geração. Ele está dizendo: não, eu vim acertar o significado pelo qual vocês adoram. Por quê? Não adianta conhecer os métodos se não tiver intenção pelo qual você o realiza. O que ele está dizendo? Não é o método que dá significado, é o significado que produz o método. Então ele diz: não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Jesus está alinhando a possibilidade de que possamos adorar a Deus. Isso é tão verdade que não se manifesta apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. O próprio Davi, depois de ter pecado com Betseba e cometido o crime que cometeu contra o seu marido para conceber e dar luz ao pecado com a mulher, então, do seu soldado, ele vai buscar de diversas maneiras sacrificar ao Senhor. Sacrifícios como se compunham na lei, por exemplo, dizendo que para a expiação de pecado, 2 bodes eram suficientes que fossem apresentados diante do sacerdote. Davi não apresentou somente 2 bodes, mas durante muitos dias colocou uma série de sacrifícios de sangue, de holocaustos, buscando diante do Senhor. Antigo Testamento, gente. Quem está comigo, diga amém. Mas veja a intenção do nosso Deus. Aí então, Davi vai
compor o Salmo de número 51, pedindo ao Senhor que não retire dele a sua presença. Um pouco mais à frente ele entende, dizendo: mais sacrifícios de sangue e de holocausto eu te daria se isso trouxesse a tua presença de volta para mim. Mas agora, depois de ter oferecido todo boi que eu podia oferecer, todo cordeiro que eu podia oferecer, toda vaca que eu podia oferecer, todo bode que eu podia entregar, agora entendi que os sacrifícios para Deus são um coração contrito e um espírito quebrantado. Antigo Testamento. Você se lembra quando Saul recebeu de Deus uma ordem por intermédio do profeta Samuel acerca de que não pegasse nenhum dos despojos da nação inimiga conquistada? Então veja bem o que vai acontecer. Samuel agora entra nas tendas armadas de Israel pela vitória que o Senhor havia dado no território do adversário. Só que uma ressalva o Senhor fez: não queria a consagração de animal nenhum, queria a santidade. Então ele disse: não quero despojo nenhum da vitória. Se tiver boi, vocês vão queimar. Se tiver ovelha, vocês vão queimar. Se tiver gente, vocês vão deixar. Se tiver homem, vocês vão aniquilar. Eu não quero nada. Mas quando Saul viu a quantidade de bezerros, a quantidade de ovelhas, a quantidade de gado, a quantidade de mulheres e a quantidade de homens fortes, começou a trazer então para si. Vem Samuel então fazer a cobrança do cumprimento da ordem que o Senhor havia dado. E então Saul diz que Deus deu vitória, e Samuel vai dizer para ele: que mugido é esse que ouço de tanto boi no meio do arraial? Aí ele diz: ora, isso aí é providência. Vamos fazer o seguinte, vamos consagrar tudo isso e queimar ao Senhor. O que é que Samuel vai responder para Saul? E desde quando, Saul, o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em que ele obedeça? Antigo Testamento. Eu tinha um compromisso no dia do aniversário do nosso pastor. Quando percebi então no calendário, por instrução que chegou ao meu conhecimento de que então seria o dia do aniversário do pastor, liguei para o pastor que eu tinha compromisso. Tinha com ele 2 dias. O sábado do dia 14 e o domingo do dia 15. Liguei para ele e ele disse a verdade. Pastor, é assim, assim, assado. Ele, um outro pastor muito crente, disse: claro, minha filha, eu compreendo o que está acontecendo. Você vem conosco no sábado e então a gente consegue um voo. E aí eu já consegui o voo e retorna para poder estar aqui no dia 15. Eu disse: pastor, o senhor me perdoe, mas é que eu não posso acertar um erro cometendo outro. O senhor entende? Ele disse: claro que eu entendo. Você está na bênção. E você, inclusive, ganhou ponto comigo. Eu nem entendi nada, irmão. Porque tem gente que é pastor, mas não é crente. Mas esse é crente. É pastor e é crente. E aí ele disse para mim: eu estou agora mais admirado da sua postura. Porque se eu tivesse uma ovelha na sua condição, era o que eu desejaria que ela fizesse também. Pois você fique tranquilo. E aí eu disse: pastor, o senhor me perdoe em nome de Jesus. Ele disse: não há necessidade de pedir perdão, porque não houve ofensa. O que aconteceu foi obediência total. E ele disse assim para mim: Camila, enquanto você viver uma vida e um ministério onde você não viva em obediência circunstancial, e aquilo veio igual uma flecha, porque naquela semana eu havia pregado que obediência circunstancial não é obediência, é conveniência. Elebaxuri remaio. E aí ele disse: todas as vezes que posta à prova, você entender que é melhor perder, renunciar ou descer de qualquer posição que você esteja para cumprir a vontade e a direção de Deus, Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe capacitar. Irmãos, eu desliguei o telefone, respirei em paz, agradeci a oportunidade em nome de Jesus. Mas aquela palavra ficou na minha cabeça: obediência circunstancial não é obediência, é conveniência. O que isso tudo tem a ver com a leitura que nós fizemos aqui agora no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 4? Eliseu é alguém que vive uma vida de santidade. Uma santidade que não é negociada, uma santidade que não é circunstancial, que não lhe é conveniente. É um homem que foi mentoreado pelo profeta Elias, inclusive absorveu dele não só a porção dobrada da virtude que havia sobre Elias,
mas também absorveu uma série de costumes e de hábitos que desenvolveram nele o comportamento que hoje ele aplica na casa da mulher sunamita. Este homem vai receber lugar de honra, posição de honra, palavra de honra, e vai fazer uma aliança fraterna e de amizade, igualmente também à altura com uma casa de uma família de honra. Vejo uma aliança e uma amizade que durou, no mínimo, contando por alto, sem muita profundidade, 15 anos de relevância e de significado. Aí você pergunta, Eliseu comia bem na casa da sunamita? Comia. Eliseu vivia bem na casa da sunamita? Vivia. Eliseu pediu para entrar na casa da sunamita? Jamais. Eliseu compartilhou das delícias que poderia ter na casa de uma hóspede, ou melhor, de uma mulher tão hospitaleira, tão anfitriã e tão importante? Tudo isso. Uma aliança difundida em santidade deu bênçãos para a mulher, que anos e anos mais tarde, quando teve suas terras tomadas por causa da aliança que teve com Eliseu, viveu também a restituição de tudo que havia perdido, só porque teve convivência com Eliseu. E ele, de igual forma, a maneira como foi subsidiado, como o seu ministério foi mantido, como pôde viver dias de refrigério, quando passava pela terra de Sunem para orar no Carmelo, através da vida dessa mulher, também foi um tempo de refrigério e de bênção para a sua vida. Aí você diz, Camila, aonde está a ponte que liga todas essas coisas? Em santidade, em viver uma vida santa, em buscar ao Senhor acima de todas as coisas. E num tempo presente como esse de hoje que nós vivemos, aonde tudo se acha que precisa estar baseado no interesse, nós vamos ver um homem recebendo além do que ele pedia e além do que ele imaginava ter, não porque ele buscava uma mulher rica, mas porque ele buscava a presença de Deus. Eu vou falar rasgado como Deus está mandando. Quantas humilhações desnecessárias, porque ao invés de buscar a presença de Deus, você vive buscando o patrocínio do homem. Quantos ambientes familiares desestruturados, porque de vez de buscar a direção de Deus e a aprovação de Deus, você vive assentando-se à roda e no conselho dos ímpios para poder ficar popular, quando na verdade a orientação de quem busca ao Senhor é: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Quantas pessoas com um rombo de ferida chamada complexo de inferioridade, não só porque viveram a rejeição de uma maternidade, de uma paternidade, e é claro, eu não estou desmerecendo, entende isso, mas aquilo que era ferida virou um calombo, aquilo que era calombo virou uma raiz enorme, porque a vida toda vive a petição de sentimentos, de misérias, de amigos que não estão à altura daquilo que você tem buscado em Deus. Porque você acha que precisa dessa pessoa, porque você acha que depende desse dinheiro, porque se você não tiver essa casa, porque se você não tiver esse ministério, porque se você não for amiga de fulano, porque se você não entrar na lugar X, porque se você não tiver o apoio de Y, oh meu Deus, Eliseu vai passar certo dia pelas terras de Sunem, e o texto diz que uma mulher rica o reteve. A palavra do Senhor, ela dá uma orientação para os obedientes. Os obedientes são filhos da luz, consequentemente os santificados. E a palavra do Senhor dita para Moisés, quando esteve diante do Gerizim e diante do Ebal. Gerizim, bênção, Ebal, maldição foi. Se vocês ouvirem a minha voz e atenderem os meus mandamentos, entenderem que eu sou o santo de Israel e fora de mim não há outro. Veja, a identidade de Deus não está ligada ao que Ele faz, está ligado ao que Ele. Mas você só passa a conhecer quem Deus é por intermédio daquilo que Ele. Depois que Deus faz o que Ele faz, você aprende antes de amá-lo a temê-lo.
Por isso ele dá essa identidade para Israel e ele diz: eu sou o santo, vosso redentor, e fora de mim nunca houve nem antes e nem depois um outro. Se vocês ouvirem as minhas palavras e atenderem os meus mandamentos, eu farei com que todas as bênçãos prometidas para este monte saiam de cima desse monte, saiam correndo atrás de vocês. Ele está dizendo: vocês não vão seguir as bênçãos vão perseguir vocês até que vos alcancem, se atentamente ouvirdes os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje. É isso que vai acontecer. É por isso que Eliseu é retido em Sunem pela vida da mulher, porque tem uma vida de santidade, porque tem uma vida de obediência. E quando isso acontece, você não sai atrás de ninguém correndo nem pedindo nada. É alguém que é movido por um desejo incontrolável. Quantas vezes alguém liga para alguém que é de Deus e diz: fulano, vem aqui porque eu não dormi, fulano, vem aqui porque Deus mandou eu te dar isso ou aquilo. É gente movida pela direção de Deus. É gente que entende que está diante de alguém tão abençoado, tão santificado, tão consagrado, que ele entende que o outro não precisa pedir. É ele que é movido a entregar. Paulo vai falar abertamente sobre isso aos Colossenses e ele diz: fazendo como que aos homens, mas não aos homens, porque a Cristo o Senhor, a este servir. Quando a gente santifica, vem em nós então o brilho do rosto do Senhor, vem em nós então a carta escrita que é Cristo, e então logo a motivação de estar perto, de andar junto, de abençoar e de fazer aquilo que Deus manda fazer, porque entende que não se está fazendo apenas pelo homem, mas entende-se que através da vida do homem é como se estivesse servindo o próprio Cristo. Foi isto que esta mulher viu em Eliseu. Ela o reteve. Quando o texto diz o reteve, em algumas interpretações aí vai estar escrito constrangeu, é positivamente. O que o texto está dizendo é o seguinte: ela segurou, ela convenceu, ela persuadiu ele para abençoá-lo. Oh, aleluia! Quando eu olho para isso, me lembro de minha avó Denira, quando dizia para a gente: quem quer dar, não oferece. Sou da época do Cruzeiro, e essa época ninguém tinha dinheiro para nada, a economia do país estava totalmente abalada. E quando você ia na casa de alguém, minha avó já dizia: se te oferecer por educação, você por educação rejeita. Porque não era para aceitar, era só por educação, porque todo mundo sabia que se tirasse o que foi dado, alguém ia ficar sem, porque tudo era a conta. Então, quando ia alguém lá em casa, minha avó não perguntava assim: você toma café ou você quer café? Enquanto a visita está entrando, a água já está no fogo. Enquanto a visita está falando, minha avó já está coando. Quando a visita levanta para ir embora, minha avó diz: senta aí que eu passei um café. Não, mas não precisava, nem eu fiz porque precisava, fiz porque quis que você tomasse. Aí quem não tomava café, tomava café. Quem não gostava, aprendia a gostar. E se não quisesse tomar café, minha avó deixava o café esfriar na xícara. Como quem diz: quando eu decido te dar, não me interessa se você não vai receber. Quem está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo a alguém aqui: quando você decide caminhar em santidade comigo, não adianta você rejeitar o que eu determinei, porque eu ordenei a bênção para te perseguir até te alcançar. Levanta a mão que eu estou sentindo graça de Deus. Deus está dizendo: a bênção vai te perseguir, e não tem constrangimento que vai fazer você dizer não. Deus está dizendo: quando eu decidi te abençoar, nem o teu não vai me impedir de liberar o que eu determinei. Constrangimento não impede Deus de abençoar. Se é para aplaudir, aplaude todo mundo junto com vontade. Essa palma michuruca num culto desse não. Ô glória! Oh glória! Pega na mão de alguém, se você entende o peso da palavra de bênção, e diga: vem tanta coisa boa aí, que você vai ficar constrangido. Deus vai te constranger com o resultado da tua busca, com o resultado da tua devoção. Oh glória, Jesus de Nazaré! O reteve, segurou,
tirou dele o direito de dar não. Entrou. Quando ele entra, pão, então, na segunda colocação do texto, se torna apenas um termo genérico, para dizer que a partir de agora, todas as vezes que ele passa por lá, ele entra para comer pão. Pão é genérico por quê? Porque pão, sobretudo no Antigo Testamento, tem muita aplicabilidade para refeição. Então, se fosse almoço, ele estava almoçando. Se fosse janta, ele estava jantando. Se fosse hora de lanche, ele estava lanchando. E assim, consecutivamente, ao momento que ele chegava. Ele fazia a partir de então, quando passava lá, a refeição do momento. E isso começou a se repetir por muitas vezes. Por quê? Porque Eliseu era aproveitador? Não, porque Sunem, geograficamente falando, é o caminho mais rápido para quem quer chegar no Carmelo. E quem é que orava no Carmelo direto, gente? Quem é que dobrava o joelho e colocava a cabeça por entre os joelhos no Carmelo? Aonde estava o homem que, ao ser procurado no Carmelo, disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma 50 agora. Carmelo é lugar de fogo, Carmelo é lugar de oração. Onde foram reunidas as pedras para a proclamação da restauração de Israel pela boca do profeta Elias? No monte? Quem foi mentoreado por Elias sabe o caminho do... Tanto é verdade que quando futuramente o filho dessa mulher morre, ela sabe aonde ele ia encontrá-lo. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Sedex, não tem Telegrama, mas ela sai correndo atrás dele num dia que não é sábado nem lua nova e ela sabe aonde o encontra. Ele está no... Então ele não passa por Sunem para provocar o pão. O pão de Eliseu não é o pão da sunamita. O pão de Eliseu ele busca no Carmelo. E aí, para ele ter força para cumprir o propósito, para ele ter força para cumprir a demanda espiritual, para ele ter força para robustecer o ministério, para ele ter força, agora eu vou falar na sua linguagem, para estar no culto de quinta-feira dando continuidade à campanha, para ele ter força para ter uma vida bem sucedida em Deus, Deus vai criando no meio do caminho providências, para que você não chegue na campanha destruído, para que você não chegue no final do ano arrebentado. Deus está dizendo: quando o seu destino for o Carmelo, deixa a conveniência do meio do caminho comigo, porque eu não vou te deixar chegar lá para chegar cansado, chega lá para chegar arrebentado, chega lá para chegar destruído. Tem alguém aqui dizendo: como é que você sai do trabalho e vai para culto em quinta-feira, sabendo que amanhã é sexta-feira vai pegar metrô, sabendo disso, sabendo daquilo? Aí Deus está dizendo: sabe por que você vem? Porque aqui tem providência. Alguém está pensando que em dezembro você vai chegar arrebentado, destruído? Pois o Senhor está dizendo: eu vou te dar o pão do alto e o pão de baixo. Eu vou te dar o pão da providência terrena e o pão do recurso divino. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e come pão. Recebe pão, se fortalece. Oh, glória! Depois de um tempo de convivência, entrando já há muitos dias, aí ela diz: marido, tem que corrigir isso aqui, porque eu já vi muita gente pregar, eu acho que eu também já preguei assim, de dizer, a impressão que dá na interpretação textual, na maioria das vezes que eu ouvi, é que ela vê ele passar e, por entender que ele é santo, abre a porta para ele comer pão. Mas não é isso. Ela vê ele passar, o retém para comer pão. Depois, olha aí o texto, que aí vem essa parte. Todas as vezes que ele passava por lá, aí o texto diz: marido, que ela fala para o marido, tenho visto que este que sempre não viu pela janela e disse: marido, vamos dar pão porque é santo. Não. O pão ela não deu por causa de quem ele é. O pão ela deu por causa de quem ela é. Quando você está decidido a fazer, meu irmão, não importa o que o outro é ou deixa de ser. Se você está decidido a fazer, isso não diz respeito sobre o outro, diz respeito a... Está claro no texto. Decidiu dar pão para ele e por ela, porque ela quis, porque ela é assim, porque ela é hospitaleira, porque ela é anfitriã em Israel, porque ela é uma mulher do seu povo. Agora, o quarto. Aí ela diz: o quarto é para ele.
Não vou fazer por mim, vou fazer para... E ela diz por quê? Depois de um tempo de convivência. Aí o texto diz, a fala dela é esta: marido, vejo que este que sempre, completa para mim, gente, este que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Santidade não se atesta de longe, é de perto que se atesta a santidade. De longe ele é apenas um homem, de perto ele é santo. Às vezes de longe a gente tem admiração, e de longe é fácil ter admiração. Inclusive tem gente que para a gente manter a admiração, Deus mantém longe. Porque se trouxer para perto, não tem nem santidade, e que dirá admiração. Agora Deus falava comigo enquanto eu vinha para cá: diga ao meu povo que viva uma vida aonde de longe alguém tem admiração, e de perto veja que a admiração que tem não é a metade de quem você é. Olha isso, gente. De longe ela admira, de perto ela testifica. De longe ela suspeita, de perto ela tem certeza. Deus está dizendo: eu vou derrubar toda suspeita contrária à realidade de quem você é de verdade. E agora, irmã Camila, agora depende de quem você é. Porque se você for de verdade e alguém estiver contando mentira, prepara, vai cair muralha de mentira, vai cair máscara de engano. Deus vai entrar com justiça e vai mostrar quem você é. Agora, se você diz que é uma coisa que você não é, prepara, porque Deus vai mostrar quem você é. Mas Eliseu, ela diz, Eliseu é santo. Vem, gente, Eliseu é santo. Marido, vamos fazer um quarto para ele, junto ao muro da nossa casa, porque eu tenho visto, eu tenho observado. Oh, Canamai de Oremarassúria. Até quando você vai viver uma vida como se não estivesse cercado de uma nuvem de testemunhas? Até quando você vai vir com esse discurso fraco, banalizando a graça de Deus, dizendo: importa o que Deus pensa de mim, o restante aqui, que o quê? Ele não disse: eu vos chamei para ser dono do nariz. Ele não disse: eu vos chamei para dar um problema seu para a sociedade. Ele disse: luz do mundo. Ele disse: vós sois o sal da terra. Ele disse: vocês não são candeia embaixo da cama, vocês são candeia em cima do velador. Ai, porque fulano repara a minha vida? Porque tu é cristão. Camila, não entendi. Vai entender. Deus te chamou para ser régua, Deus te chamou para ser parâmetro, Deus te chamou para ser referência. É por isso que a tua mãe te olha, teu pai te olha, teu irmão te critica, teu cunhado te observa. E isso não deveria ser um problema para você. Mas por que é um problema? Porque você foi chamado para ser régua e está querendo quebrar o parâmetro. Ai, Camila, ora por mim. Minha família me persegue porque eu sou crente. Tua família não te persegue. Tua família está doida para te seguir. Só que ela quer ver o parâmetro. Chega dessa conversa fiada dentro de casa. Se for para ser crente igual a você, eu não quero. Lá na tua casa não. Vai ter gente lá na tua casa que a partir de hoje vai dizer: eu ainda não sou não, mas quando for vou querer ser igual meu irmão, vou querer ser igual a minha mãe. Pega na mão dessa pessoa aí agora, segura a mão dela e diga para ela: santidade. Diga: santidade ao Senhor. Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para ser referência, Deus te chamou para ser parâmetro, Deus te chamou para ser régua. Oh, glória! Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia! Oh, glória!
porque lá em casa todo mundo me repara. Te repara porque é você que diz que está vindo para o culto. Te repara porque é você que toma ceia. Te repara porque é você que carrega a Bíblia. E benditos sejam os que te reparam. Porque enquanto eles olharem para você, ainda tem esperança. Marido, ele é santo. E porque ele é santo, vai ouvindo aí. Porque ele é santo, façamos para ele um quarto. Perdão, deixa eu ser fiel ao texto. Façamos para ele um pequeno quarto. Junto ao muro da nossa casa. Olha para quem está do teu lado e diz: na cobertura. Olha para quem está do seu lado e diz assim: é pequeno, mas é o de cima. Alguém já começou a entender. O quarto que Eliseu vai ganhar não tem extensão horizontal. Mas se você parar para analisar, é o quarto da casa que está na posição mais. Então ele não é perto. A vantagem dele não está em ser grande na terra. A vantagem dele não é na horizontal. A vantagem dele é em ser o cômodo mais perto. Do alto, mais perto da vertical. Camilo, o que você está dizendo não sou eu. O Espírito de Deus me disse hoje, sentada ali agora. E o que estou dizendo agora nunca disse quando olho para o texto. Mas ele me disse, hoje você dirá: não despreze as coisas pequenas, a qual a santidade está te levando. Às vezes ela não vai te dar extensão territorial, mas vai te dar propriedade espiritual. Governo! O quarto é pequeno, completa aí, gente. O quarto é? Pequeno. O quarto é? Pequeno. Mas vai ouvindo aí. O quarto é pequeno, mas é o quarto mais novo da casa. O quarto é pequeno, mas é o único quarto que foi personalizado para Eliseu. O quarto é pequeno, mas é puro. É pequeno, mas é consagrado. Você sabe quem dorme no quarto de Eliseu quando Eliseu não está na casa? Ninguém. Porque o quarto está na casa dela, mas ela construiu o quarto para? Então ela está dizendo, a casa é minha, mas o quarto é? Aí você tem que raciocinar comigo. O texto diz, uma mulher rica. Uma mulher? Segundo o autor da carta aos Hebreus, os israelitas recebiam até anjos. Porque era da cultura de Israel a hospitalidade. E se os estrangeiros se adequassem ao costume, também deveriam ser bem recebidos. Por causa disso, o texto vai falar que anjos de Deus, isso aqui não é figura alegórica, é realidade, desciam e se hospedavam em casa de gente comum em Israel. De modo que o autor da carta aos Hebreus transcreveu dizendo, gente que recebeu em sua casa anjos, sem saberem que eram anjos. Não está falando só dos santos de Deus, mas está falando também dos anjos de Deus. Como, por exemplo, quando Abraão teve a oportunidade de receber também alguns. Quando, por exemplo, na casa de Ló, também foram recebidos alguns. E por que isso acontecia? Acontecia porque desde os dias em que Deus deu toda a lei a Moisés e lhe orientou em tudo acerca de Levítico, falou sobre como deveria funcionar a cultura de hospitalidade de Israel. E uma das coisas na cultura de hospitalidade de Israel, veja, é cultural. Completa para mim, gente, é... E tudo que é cultural não depende de finança. Deixe-me falar na condição de missionária durante a maior parte significativa da minha vida. Por exemplo, eu posso ir a lugares muito, muito ricos no Nordeste. E a mesa tem uma vastidão de coisas. Mas tem coisa que é cultural, em qualquer horário. Na janta, no almoço ou no café da manhã. Macaxeira, carne seca, no café, Camila, no café. Carne de panela, no café, Camila, no café. Cuscuz amarelo também. E o caldinho para botar por cima. Com o que, Camila? Queijo? Não, carne. Posso ir numa casa que não tem condições de nada. Não vai ter carne no cuscuz, mas vai ter cuscuz. Porque é cultural. Não vai ter carne de panela, mas não falta macaxeira. Porque planta no quintal até de quem é mais pobre, a não ser que esteja no extremo sertão.
Porque é cultural. Completa para mim. Porque é cultural. E o que é cultural se mantém, porque não depende de finança, depende de condição. E o que é cultural em Israel? Toda casa em Israel, independente da finança, precisa ter pelo menos um quarto de hóspede. Se alguém que não tem muita condição vai ter pelo menos um quarto de hóspede, você acha que a mulher rica tinha quantos? Se a gente já melhora um pouquinho e diz, vou fazer um quarto de profeta. Se a gente já melhora um pouquinho, vai na casa da irmã. Aí a irmã construiu a casa. Fulana, você precisa ver a casa de Beth. Menina, tem sala, tem cozinha gourmet, tu não sabe. Eu fiquei no quarto de hóspede. É o quarto da sobra. É o quarto, vocês são maus, eu nem pensei nisso. Diante de Deus que eu não pensei. Aí veja bem. Se toda a casa de quem vive uma cultura dessa tem pelo menos um quarto de hóspede, você acha que a mulher rica não tinha nem um quarto naquela casa para Eliseu? Vamos lá, gente, tinha quarto sobrando naquela casa ou não tinha? Tinha ou não tinha? Quando Eliseu pergunta para ela o que ela deseja, uma vez que ele é profeta e também é reconhecido em todo o território de Israel e até fora dele na Síria, por que ela diz, eu sou uma mulher que habita no meio do meu povo? Ela está acostumada a receber pessoas. Ela está dizendo, Eliseu, eu não estou fazendo isso só por causa de você, eu estou fazendo isso porque eu sou assim. Então essa mulher já recebeu outras pessoas na casa dela. Camila, como é que você prova isso? Quando Eliseu profetiza, ela diz, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela está pensando que um homem de Deus pode mentir. Aí eu te pergunto, um homem de Deus pode mentir? Mas um mentiroso pode dizer que é homem de Deus? Ela já recebeu mentiroso dizendo que é homem de Deus na casa dela. E por que recebeu? Porque é hospitaleira. E quando você abre a porta, você está suscetível a viver esse tipo de coisa. Só que ser traído por alguém não demonstra que você está errado em receber. Demonstra que ele está errado em não saber reconhecer a oportunidade que você deu. Tanto é que os traumas são dos generosos. Vê se o avarento tem trauma. Não empresta nada para ninguém, não dá nada para ninguém, não confia em ninguém. É o generoso que passa a luta. Sou uma mulher que habita no meio do meu. Uma mulher com alguns traumas por ter recebido. Uma mulher que já ouviu por ter recebido alguém na sua casa se vender por causa de um pão, se vender por causa de um café da manhã. Conta 30 dias. Essa gente leviana, esquizofrênica, que diz assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Que brinca com as emoções, com os sentimentos dos outros, só para ter status, notoriedade. Essa gente que está vivendo subjugada debaixo do próprio status, do próprio ministério. Gente ousada, abusada, leviana. Gente que diz pra gente daqui a 15 dias, você conta 16 e não acontece. Gente que para de receber profeta na qualidade de profeta, porque não confia mais em profeta. Em momento nenhum ela recebe ele como profeta. Só que Deus está dizendo, sua santidade vai levar a cura para traumas. Sua vida santa e íntegra vai fazer gente boa reconhecer que ainda há profeta em Israel. Então vamos lá para a gente resumir. Tinham outros quartos na casa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que é quarto que ela já recebeu, gente. Você sabe por quê? E agora, se fosse escandalizar, tapa os ouvidos. Porque profeta ela já recebeu. Pregador ela já recebeu. Pregadora ela já recebeu. Agora, homem santo. É a primeira vez. Camila, você está dizendo que um homem santo não pode ficar no mesmo quarto de um pregador? Não estou dizendo nada. O que eu estou dizendo é que ela não teve coragem de botar um santo como Eliseu no quarto que ela já recebeu outras pessoas. E não é simplesmente porque ela não quer. É porque quem santifica automaticamente personaliza. Ah, eu vou falar de novo. Se você não entender agora, ao longo da semana você vai ruminar e vai entender. Quem santifica personaliza.
Vou falar a terceira vez. Quem santifica, personaliza. Camilo, o que você está dizendo? Quando você pode ter um monte de crente no trabalho, mas se você for o santo, vai personalizar as conversas, vai personalizar o ambiente, vai personalizar o trato. Quantas vezes, irmão, no ambiente de trabalho, lá onde você está, tem um monte de outros crentes, mas quando você chega na Copa, os crentes estão tudo de chocarrice, brincando, ouvindo o outro xingar palavrão, zombando. Por quê? É crente, mas não é santo. Aí chega você que eles chamam de santarrão. Aí alguém diz, cala a boca, o santarrão chegou. Isso aí, personaliza o ambiente porque quem santifica chegou. É isso aí, não trata como igual quem está sacrificando diferente. Aí eu te pergunto, aonde um santo entra num ambiente e diz, para de falar isso, para de falar aquilo. Ele não precisa falar. A presença de Deus na vida dele muda a atmosfera, gerando constrangimento em quem está em pecado. Sim ou não? Em quem está no erro. Sim ou não? Eliseu pediu um quarto? A santidade exigiu um quarto. A santidade não deixou ela dormir, dizendo, dá um quarto para ele. Mas e os lençóis? O lençol é novo, a cama é nova, a mesa é nova, a cadeira é nova. Tá bom, eu vou fazer então um quarto pequeno. Pode ser pequeno, mas tem que ser no alto. Pode ser pequeno, mas a vista dele é privilegiada. Pode ser pequeno, mas lá faz mais silêncio do que aqui. Pode ser pequeno, mas lá ele tem intimidade. Da porta você não passa. A casa pode ser sua, mas o quarto vai ser? Quando ele estiver aí, o quarto vai ser? E quando ele não estiver aí, o quarto vai ser? E ninguém entra no quarto? Porque ele é? Camila, o que você está dizendo? Posso falar isso porque estou pregando. Parece redundante, mas você vai ver que não. O que digo agora parece que depõe contra mim mesmo. E se tiver que depor, que assim seja. E que se favoreça a vontade de Deus. O que, Camila? Ser um profeta diz o ofício que você tem, mas nem sempre diz quem você é. Ser pregador diz que habilidade você tem, mas um púlpito não tem o poder de revelar quem você é. Eu não posso achar que eu só sou aquilo que eu faço. Porque se eu achar isso, minha identidade será corrompida. Porque não é o que eu tenho quem diz que eu sou. É quem eu sou que determina aquilo que eu vou ter. Ele é profeta, sim ou não? Mas ela não diz, vamos fazer um quarto porque ele é profeta. Você leu comigo, ela diz, vamos fazer um quarto porque ele é? Deus está dizendo, o ministério te sustenta um tempo. Ser cantor vai te dar alguns quartos de hóspede. Ser pregador vai te dar algumas ofertas, vai pagar a luz, vai pagar a água. Ter um atributo, um título, um cargo, o desenvolvimento de um ofício vai te dar uma manutenção temporária. Só que Deus está dizendo a alguém hoje aqui que está com o coração tão apoderado de temor quanto o meu. Não se preocupe em basear toda a sua vida somente no que você faz, mas se preocupe em desenvolver comigo um relacionamento. Porque Deus está dizendo a alguém, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Cantar vai te dar um quarto embaixo, pregar vai te dar um quarto embaixo, ser profeta vai te dar um quarto embaixo. Ter comunhão com Deus vai te manter, vai te dar estabilidade. Não vai te ajudar só hoje. Ter relacionamento com Deus é continuar falando com Ele mesmo depois que a campanha acabar. É continuar vindo à igreja mesmo que depois a resposta chegar. E por que, Camila? Só porque eu sou boazinha? Não, porque eu tenho o temor do Senhor me guardará. Guardará o meu entendimento de que o quê? De que quando eu parar de ser útil para fazer o que eu faço, ainda vou ter um quarto, ainda vou ter intimidade, ainda vou ter estabilidade, ainda vou ter provisão, ainda vou ter manutenção. Pega na mão de alguém aí agora. Segura com força, gente. Galeria, pega a mão de alguém aí agora.
Olhe bem sério para essa pessoa e diga: tem muitos quartos. Olhe para essa pessoa e diga: um deles pode ser seu. Mas, prega, diga, mas Deus quer dar um que vai ser só seu. Deus está dizendo: não vou me esquecer do seu nome, não vou me esquecer da aliança que eu fiz contigo, não vou me esquecer da tua hereditariedade. Eu vou ser com você, vou ser com seus filhos, vou ser com os filhos dos seus filhos. Porque você era profeta? Não. Porque você era cantor? Não. Porque você era pregador? Não. Porque você tinha intimidade com Deus, caminhava em santidade com Deus. Alamachúria é que a nascereba e jorreba. Magdiel, corre pra cá, por favor, meu amigo. Oh, todos os rapazes do louvor podem vir, corre pra cá. Mas é pra correr mesmo, é pra correr. Oh. Alguém vai dizer pra você ao longo da sua vida com Deus: quem não é visto não é lembrado. Balela. Não é visibilidade que me dá estabilidade, é vida com Deus. Davi disse assim: todos que estão debaixo do céu esperam como criança que se amamenta olhando para ti depois de comer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: quem me dá comida não é a terra, quem me dá comida foi quem me deu a semente, é o dono da terra. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, vamos lá, a bênção do não acrescenta dor, nem dano e nem prejuízo. Pelo contrário, ela não é fugaz nem temporária, mas o texto diz que ela é perpétua. Quanta gente vivendo o auge de um mês, o auge de um salário, o auge de uma promoção, o auge de um momento. E Deus está dizendo: isso não será o suficiente para te manter aí. Ah, Camila, mas eu tenho 2 milhões de seguidores. Isso não será o suficiente para te manter aí. Ah, Camila, mas eu já sou gerente. Isso não será o suficiente para te manter aí. O homem te dá promoção, estabilidade, irmão, só Deus dá. Eu me lembro que quando eu era mais garota, eu fiz prova para aeronáutica, porque dentre as carreiras militares era a que eu mais gostava. Fui um fiasco, porque você não pode acordar e dizer: eu vou fazer prova para aeronáutica. E foi o que eu fiz. Acordei e falei: vou fazer prova para aeronáutica. Porque naquela época diziam assim: quem segue carreira militar está feito. Me lembro em dias em que amigos meus ficaram na transição do último governo até 4 meses consecutivos sem receber. Outrora, quando eu já era mais moça, na juventude, disseram para mim: Camila, tem que ser concursado. Porque concursado, meu irmão, é a onda, é concursado. Não manda embora, não faz nada, não. Servidores públicos, na época da era de transição do governo Cabral, ficaram aqui no Rio de Janeiro 3 meses consecutivos sem receber, pegando salário picado. Eu me lembro que eu trabalhava numa multinacional que prestava serviço, e até hoje ela está entre as 15 maiores empresas no ranking de tecnologia na área de TI no Brasil. E era uma empresa que as pessoas diziam: é inquebrável. E ela foi um dos principais alvos na operação da Lava Jato. E estavam dando aposentadoria compulsória para que as pessoas saíssem de lá. E eu me lembro que quem tinha um crachá verdinho ria da gente que era terceirizado. Como quem diz: vocês estão aqui até o contrato. Quando acabar o contrato, não sei onde vocês vão estar. E essa gente foi sendo acomodada, lotada.
em vários outros lugares. E tudo, meu irmão, foi ficando instável nos últimos 4 anos para cá. E eu me lembro que quando eu larguei tudo para viver o ministério, eu nem sabia que poderia viver do ministério, mas uma coisa eu sabia. Eu dizia: Senhor, eu quero viver uma vida diante de Ti. E nesse tempo, sabe o que eu descobri? Não tem militarismo, não tem serviço público, não tem multinacional. Não, meu irmão, em Ti confiarão os que conhecem o Teu nome. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Camila, quem te guarda? Camila, quem te protege? Camila, quem guarda esse crente que está ouvindo a palavra? Quer saber quem guarda? É o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma desde agora e para sempre.